Aleluia! E aí, abençoados e acelerados, bom dia, graça e paz transborde no seu coração nesse dia poderoso, abençoado, que o Senhor escolheu para liberar favor sobre a sua vida, para mudar a sua história, para abrir portas diante de você, para usar você para mudar a realidade de muitas outras pessoas. Que você tenha um dia poderosíssimo, aleluia, que o seu coração seja incendiado com as verdades da palavra de Deus e que você creia, de todo o seu coração você simplesmente creia, que aquele que vem virá e não tardará, e você que é justo, vive pela fé, você que é justo se apoia naquilo que o Senhor prometeu para você. E você recebe a abundância da graça e o dom da justiça. Aleluia. Bom dia, bom dia, bom dia. Queridos, ontem à noite tivemos uma live poderosíssima. Meu Deus do céu. Quantidade de pessoas que já me mandaram testemunho, que marcaram, que postaram, que comentaram lá no vídeo. Foi impressionante. Estou cada dia mais motivado, porque você sabe, a gente faz as coisas, mas nós somos carentes. A gente depende um pouco. A gente fala que não, mas a gente depende um pouco da aprovação dos homens. Mas, na verdade, não é nem questão da aprovação, é a interação, é a participação. Na medida que você participa, você incentiva a gente a continuar, né? Então, eu estou aqui motivado. Depois da interação de ontem, né, já foi a maior live de quantidade de pessoas, mesmo sendo dia de célula. Muita gente falou que assistiria depois, mas ao vivo já foi a que teve mais gente. Então eu creio que nós estamos nessa crescente, né? E eu acredito muito que realmente dias gloriosos estão diante de nós. Você crê nisso? Isso está incendiando seu coração? Você está olhando realmente para tudo que você está aprendendo, para o que está acontecendo, e você está conseguindo perceber isso? Que Deus está movendo, que Deus está te impulsionando, que Deus está te direcionando para viver uma nova fase, num novo nível de unção, de dependência dele, de revelação? Olha, eu tô motivado nesse nível, né, de acreditar que nada mais vai ser como antes, que o Senhor tá mudando toda a realidade, que o Senhor tá trazendo um nível tão poderoso de maturidade, de unção, de sabedoria, né? Ele tá despertando coisas tão grandes, tão grandiosas no nosso coração, que realmente não seremos os mesmos, não teremos os mesmos resultados, nem o mesmo estilo de vida. O Senhor está nos levando para um novo nível. E você precisa apenas crer nisso. Seu papel nessa história toda é crer. E se comprometer. Qual que é o comprometimento que você tem que ter? É de se submeter à palavra. Né? Aqui eu não estou fazendo para você uma série de tarefas que você tem que desempenhar, não estou mandando você tomar banho gelado, não estou mandando você ler mais um monte de coisa, fazer cursos e se desgastar e moer. Não, estou mandando você se comprometer apenas em se submeter à palavra. Participar das lives. Ouvir com um coração desejoso de aprender. E acredite, isso já vai produzir a revolução que o Senhor quer fazer na sua vida. Então você tá aqui, você está se submetendo à palavra e ela está transformando você de dentro para fora. Ela está mudando a sua forma de pensar, a sua forma de relacionar, a sua forma de agir. E é dessa maneira que eu creio que nós vamos avançar, poderosamente. Amém? Então vamos lá. Lembrando que essa série de lives não é de graça. Você tem que pagar para participar. Como que paga? Clica aqui no aviãozinho, todo mundo. Bota para derreter agora. Eu quero todo mundo, assim, igual o Giovanni postou aí que já está pago, eu quero todo mundo pagando para participar da live. Então você chega sentando o dedo no aviãozinho, você vai marcar 50 pessoas que você pode compartilhar com ela, você vai priorizar quem está com a bolinha verde na foto, essa pessoa está no Instagram agora, e você vai chamar para ela participar da live. Depois de fazer isso, você vem aqui nos comentários e escreve duas coisas. Primeiro é tá pago, porque você já pagou para participar da live compartilhando, então você escreve tá pago. E segundo, você escreve qual é o nome da cidade que você está assistindo essa live. Eu sempre quero saber da onde é que você está assistindo, onde estão as pessoas que estão conectadas comigo pela internet. Então vamos lá, rapidinho, compartilha e aí você escreve tá pago depois de compartilhar e aí você põe aí qual é a sua cidade.
da onde que você está assistindo essa live. Escreve aí. E vamos dar andamento. Hoje eu vou mudar a ordem. Eu tinha já criado uma ordem na minha cabeça aqui e hoje eu ia falar sobre problemas. Até divulguei que seria isso. Mas na aula de ontem à noite, que eu falei sobre como quebrar a escassez, e foi um nível de revelação poderosíssimo, eu senti claramente no meu coração que eu deveria hoje ministrar sobre generosidade. Então agora de manhã eu vou falar para você sobre expandindo a visão sobre generosidade. E muito provavelmente você nunca ouviu o que você vai ouvir agora. Eu estou sendo arrogante a esse ponto de afirmar que você vai ouvir algo novo. Não que eu fique buscando por aí ter revelações novas, né? Essa coisa da autoralidade, de falar o que ninguém fala, não é isso, misericórdia. Mas é porque realmente eu nunca ouvi ninguém ensinando da maneira como eu vi esse texto da palavra e da forma como eu tento viver. Então eu quero aqui ser um instrumento útil nas mãos do Senhor para te ensinar hoje sobre generosidade, para que você olhe o ser generoso numa perspectiva que talvez você nunca viu na sua vida antes. Amém? Mas nós vamos orar antes. Vamos orar. Ó, o pastor Semi está na live. Homem de Deus abençoado que eu amo. Mas vamos lá. O Peixoto de Azevedo, Mato Grosso, Cuiabá, Mauá, São Paulo, Iracemápolis, São Paulo, Aparecida de Goiânia, Palmas, Tocantins, uau, São Bernardo do Campo, Goiânia, muita gente de Goiânia, São Paulo, Portugal, que bênção, Osasco, Rio Verde, aleluia, Serra no Espírito Santo, tem gente de tudo quanto é canto mesmo, hein? Rapaz, agora uma coisa que eu sinto falta é o povo do Norte e Nordeste. Eu tenho pouquíssimos seguidores no Norte e Nordeste, incrível, mas amém, vamos, Deus vai dar gente para nos ouvir lá também. Mas vamos lá. Então hoje eu quero falar sobre generosidade. Deixa eu achar aqui nos meus esboços. Tá aqui. Mas antes eu quero orar com você. Então aí de onde você tá, feche seus olhos, né? Feche seus olhos e pede pro Senhor agora falar com você. Você vai falar: Senhor, eu quero ouvir a sua voz. Me ensina, fala comigo, move no meu coração. Em nome de Jesus, amém? Então vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós nos submetemos ao Senhor e à sua palavra. Nos posicionamos diante do Senhor, com esse coração desejoso de quem quer aprender, de quem quer crescer, ser edificado, se posicionar para viver a plenitude daquilo que o Senhor deseja que os seus filhos vivam. Pai, e a particularidade do propósito do Senhor na nossa vida, na minha vida, na vida de cada um. Então que hoje o Senhor abra os nossos olhos e fale conosco, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos lá, ó. Tem gente do Acre, aleluia. Ó, falei, tem gente do Norte aqui. Mas vamos lá. Generosidade. O texto base que eu quero usar está lá em 1 Reis, capítulo 10, do versículo 1 ao 3. Eu já ministrei várias vezes sobre esse texto, mas indo ali até o versículo 10, mas eu não vou dar essa perspectiva hoje que eu normalmente ministro. Eu quero trazer para você uma nova perspectiva. Então, 1 Reis, capítulo 10, versículo 1 ao 3, diz o seguinte: tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias, e muitíssimo ouro e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Uau! Texto precioso. 1 Reis, capítulo 10, versículo 1 ao 3. Olha aqui para mim que hoje Deus vai te dar a revelação a respeito de algo. Você está vendo aqui a visita de uma rainha para um rei. E é de praxe, é normal, né? Faz parte do protocolo que quando um chefe de uma nação visita outro, né? Ou um presidente, um rei, você tem que trocar presentes. Você dá presentes que expressem, né, a sua generosidade real. Então, a rainha de Sabá chegar com camelos carregados de ouro e pedra preciosa, você não tem que olhar como grande coisa, não. Por quê? Porque é o normal, tinha que levar mesmo. Seria muito ruim para ela chegar de mão abanando. Agora, de igual modo,
na hora que ela deu o presente, lá nos versículos adiante, você vai ver que Salomão também deu presentes para ela. Só que Salomão extrapolou. Por que ele extrapolou? Porque ele deu, além do que ele tinha separado para ela, ele percebeu que ela estava de olho num monte de coisa da casa. Que ela gostou, que ela assustou. E a Bíblia diz que ela saiu fora de si. Começou a fazer feiura, falar. O tanto que ela estava... Nossa, olha isso, que coisa maravilhosa. Olha isso. Né? Isso é feiura, você não pode ficar fazendo isso na casa dos outros. Mas aí o que Salomão fez? Chamou o servo e falou, tudo que ela vê e gostar, você pode dar para ela. Por quê? Porque aí tem um outro nível de generosidade. Ele está fazendo além do normal, de praxe, do protocolo. Ele está excedendo isso. Mas o que eu quero te falar hoje é a respeito de outra coisa. Por quê? Porque você percebe nesse texto que ela saiu da onde ela estava, do país dela, e foi até Salomão carregada de difíceis perguntas. Olha que interessante. Ela foi prová-lo. Ela saiu de onde ela estava e foi fazer teste com Salomão, prová-lo com perguntas difíceis. Então presta atenção. Quero falar algo que o Senhor colocou no meu coração ontem, na live de ontem. Na hora que você está no momento de escassez, que você está lutando contra escassez, contra dificuldade, contra necessidade, qual que é a tendência que você tem? Você se desespera, você negocia o seu nível de fé, mas em um dado momento você esquece que os outros existem para focar só em você, no seu problema. E aí você não ora por mais ninguém, você não está disposto a servir ninguém, ajudar ninguém, a compartilhar o que você tem com ninguém. Você está focado único e exclusivamente em você, em resolver o seu problema. No máximo, nos da sua casa. Mas quando você para o que você está fazendo para compartilhar o que você tem com outras pessoas, ou compartilhar o seu tempo com outras pessoas, você, ao fazer isso, está sendo generoso. Por quê? Porque a maior expressão de generosidade que você pode ter não é dar coisas para as pessoas, mas é separar o seu tempo para elas. Então presta atenção, eu sei que pode parecer muito pedante eu falar isso, né, mas é só um fato. Constatando esse fato, eu estou aqui sendo extremamente generoso com você. Por quê? Porque eu estou separando 2 horas do meu dia para estar aqui na internet, fazendo 2 lives por dia, fora o tempo que eu gasto preparando essas lives, o conteúdo para compartilhar e orando por isso, meditando nisso. Então eu estou sendo muito generoso porque no meio de tudo que eu tenho para fazer, no ministério, nos meus negócios, na minha família, eu estou aqui dando tempo para você. E na medida que eu estou fazendo isso, eu estou sendo realmente generoso. Por quê? Porque muita gente quer dinheiro. Quer dinheiro. Então qual que é o alvo dela? Não, me ajuda, me dá dinheiro. Me ajuda, resolve meu problema, me dá dinheiro. Mas acredite, a forma de eu ser realmente generoso com você é claro que algumas situações e necessidades você não vai, como a Bíblia diz, né, falar uma palavra para a pessoa e liberar ela com fome. Então a gente de forma prática ajuda quem está passando fome. Mas presta atenção, entenda algo. Na hora que eu paro tudo que eu estou fazendo para te ensinar a vencer o que você está vivendo, para não voltar a precisar de dinheiro do jeito que você está precisando, eu estou sendo muito mais generoso com você. E estou sendo muito mais proveitoso com o tempo também. Então, literalmente, é aquela coisa que, em vez de dar o peixe, ensina a pescar. Mas aqui, o que aconteceu com Salomão especificamente? Olha que interessante, uma rainha saiu do país dela para ir testar ele, com perguntas difíceis. E o que ele fez? Separou tempo para responder cada uma delas. Olha, ele poderia falar o que para ela? Querida, vamos conver aqui. Nós somos reis, né? A gente tem situações, questões da nação para tratar. Tem coisa tão mais importante do que eu ficar aqui respondendo suas perguntas. Mas você não vê ele fazendo isso. Pelo contrário, ele se posiciona e ela expôs tudo diante dele, o que ela trazia na mente dele, e Salomão deu resposta a todas as perguntas, todas. Imagina aquela coisa assim, até fica aquele tempo de silêncio e ele falando, lembra aí de mais alguma coisa? Pode perguntar. Então presta atenção, Deus está falando com você nessa manhã. Se você quer se tornar alguém realmente generoso, para de olhar só para as necessidades.
Para de olhar só para a provisão do hoje. Por quê? Porque se Salomão apenas trocasse presente com ela e tratasse de assuntos da nação, ele estaria resolvendo o problema daquele momento. Mas ao responder às perguntas dela, ele estava resolvendo os problemas da vida dela. Porque essas dúvidas que ela tinha eram dúvidas para a vida. Essas dúvidas que ela tinha eram coisas que ela carregava, talvez há muitos anos. E da mesma maneira, tem pessoas perto de você que têm problemas, que eles arrastam esse problema há muitos anos. E se você não ajudá-los, eles vão continuar com esses problemas pro resto da vida, talvez. Então, olha, querido, eu quero te falar algo do fundo do meu coração. Essa expressão esquisita, né? Do fundo do meu coração. Mas eu quero te falar, né? Sendo sincero, honesto com você. Eu tô aqui hoje investindo em você para ajudar você a resolver problemas para nunca mais você enfrentá-los. Eu tô aqui hoje compartilhando com você conteúdos, né, palavras, experiências, exemplos, com um único objetivo: que você vença as dificuldades que você tem enfrentado e não volte a vivê-las. Mas não para por aí, porque isso não vai se sustentar muito tempo se for só eu fazendo. É limitado o alcance, por mais que tenha, né, mais de 100 pessoas na live, e por mais que depois centenas vão assistir a gravação, por mais que eu impulsione, por mais que eu faça e que todos os meus seguidores assistam, né, hoje eu estou com 111.300 e poucos seguidores, né, por mais que todos eles assistam, acredite, é limitado. Então como que faz para expandir isso? Eu preciso de gente generosa junto comigo. Eu preciso de gente que não está focada só em resolver o seu problema, em resolver a sua necessidade, em melhorar as suas vendas, em melhorar na sua casa, em melhorar no seu dinheiro, na sua conta bancária. Não, eu preciso de gente generosa que venceu a escassez e que vai focar junto comigo em alcançar muito mais gente, para que essas pessoas tenham as suas dúvidas respondidas, aprendam o que elas precisam aprender e vivam o que Deus quer que elas vivam, e eu nunca vou alcançá-las sozinho, mas você, junto comigo, como um homem ou uma mulher de Deus, comprometido, posicionado, vai fazer com que o alcance da mensagem seja muito maior e muito mais gente seja impactada. E aí é claro que num primeiro momento você já pode falar: não, mas quem sou eu para ensinar? Estou aprendendo agora, estou com tanto problema. Mas você precisa, como eu falei, no meio da escassez, no meio da dificuldade, no meio dos problemas, você precisa ser generoso. Generoso ao ponto de parar tudo que você está fazendo, para na hora que acabar uma live dessa, fazer o que eu tenho te pedido. Curtir, comentar, compartilhar, salvar, pegar o link, mandar nos grupos. E não só isso, não pode parar nisso. Por quê? Porque você tem que pegar um por um das pessoas que você tem contato, olhar nos olhos dela e falar: querido, você não precisa viver o que você está vivendo, enfrentar o que você está enfrentando sozinho. Tem uma galera com você aqui, tem uma família. E outra, tem dicas, tem ideias, tem ações, tem princípios, tem ensinamentos para que você vença isso que você está vivendo. Então vem comigo participar de um movimento de gente que está querendo expandir a visão, de gente que está querendo revolucionar a vida, de gente que está querendo cumprir o propósito de Deus, de gente que está querendo focar não só em suprir as suas necessidades, mas de mudar a história de pessoas, de impactar vidas, famílias, gerações. Então presta atenção, irmão amado, querido, você, irmã, olha aqui para mim. Seja de fato generoso, assim como Salomão era. Seja generoso, assim como Jesus era. Porque se você observar Cristo, a postura de Cristo, você não vai ver ele suprindo necessidades em todo o tempo e ficando por isso o ministério dele. Ainda que existiram situações onde ele veio com a provisão da necessidade. Por 2 ocasiões ele multiplicou pão e peixe para alimentar o povo que estava com fome. Que ele não ia mandar o povo para casa depois de ter ensinado, mas não teve resolvido o problema imediato deles. Então o Senhor Jesus, ele veio e supriu a necessidade. Mas ele não fez só isso, querido.
O que ele fez? Ele ensinou, ele parava para ministrar, para ensinar. Para quê? Para que você creia, para que você aproprie das verdades, para que você tome posse da sua herança. Então eu tô aqui olhando nos seus olhos para falar para você, querido. Se você precisar de ajuda para comer hoje, fique em paz. Não vai faltar pessoas que o Senhor vai levantar para te ajudar. E se por um acaso quem está perto de você não te ajudar, você pode me procurar. Fome você não vai passar. Nós vamos resolver. Mas eu tô aqui fazendo algo muito mais amplo por você. Eu não tô aqui ajudando você apenas a passar pelo dia de hoje. Eu tô aqui cooperando com você para ter uma vida poderosa, para viver um estilo de vida de quem cumpre o propósito de Deus, de quem não para de crescer o tempo todo, crescendo, avançando, multiplicando, prosperando, alargando o espaço da tua tenda. Alargando por quê? Porque a bênção do Senhor está vindo. E o Senhor colocou isso no meu coração, eu já falei, vou repetir, tem mais de 2 anos que eu estou aqui insistentemente dando curso, fazendo live, mentoria e o que for, porque o Senhor deixou bem claro, é para você expandir o espaço da tua tenda, para vocês. E eu estou aqui para cooperar com isso, eu estou aqui para esticar sua mente, para ampliar o seu conhecimento. Eu estou aqui investindo em você para que você aprenda mais e mais, para unir esse conhecimento e essa revelação junto com a sabedoria extraordinária, sobrenatural que Deus te dá, porque chegou o tempo de Deus multiplicar o que está na sua mão. Chegou o tempo dele ampliar aquilo que você já tem, aquilo que você já faz, mas chegou o tempo também dele colocar mais coisas na sua mão. Porém, se não tiver uma atitude prática sua, de participar ativamente disso como um movimento, como um povo, como um time, como uma família que está motivada no mesmo objetivo. Não vou deixar de multiplicar aquilo que Deus quer fazer na minha vida, não vou deixar de entrar pelas portas que Ele está abrindo diante de mim, não vou deixar de ter tudo que Ele quer que eu tenha, fazer tudo que Ele quer que eu faça, ser tudo que Ele quer que eu seja, mas eu também não vou deixar ninguém para trás. Eu vou trazer mais gente comigo, eu vou pegar meus discípulos, meus irmãos, minha família, meus conhecidos, irmãos da minha célula, da minha escola, do meu trabalho, da minha família, e eu vou levá-los comigo. Eu vou levá-los, eu vou insistir com eles, eu vou ensinar para eles, eu vou abrir o caminho para eles, eu vou compartilhar o conteúdo com eles, eu vou incluí-los nesse movimento de expansão de visão, de multiplicação, de crescimento, de apropriação das promessas. Então presta atenção, irmão querido. Notei 4 coisas aqui. 4 frases impactantes ao extremo, que cada uma delas tem potencial de virar um post para viralizar. 4 frases que cada uma delas tem potencial de você parar tudo e meditar por horas em cada uma dessas frases, alinhadas com esse texto que eu acabei de ler lá de 1 Reis. Então presta atenção. Primeiro, você demonstra verdadeira generosidade quando compartilha o seu tempo, conhecimento e sabedoria. E aqui agora, mais uma vez, eu estou insistindo com você, para que você veja o quanto eu estou sendo generoso com você, o tanto o pastor Luiz, o pastor Naor, seu pastor, tantos homens e mulheres de Deus estão aqui, a pastora Marília está fazendo isso quase todo dia. Estão aqui o quê? Te ensinando, investindo em você, compartilhando conhecimento, sabedoria, ampliando, né, a sua visão. Para quê? Para que você viva aquilo que Deus quer que você viva. Deixa eu ler aqui. Às vezes eu leio as coisas no meio aqui, porque em alguns momentos eu sinto que são coisas que eu preciso ler. Na última conferência dos empreendedores eu recebi a palavra profética que até o final do ano Deus iria mudar minha história. Cada dia parece mais impossível, mas eu creio que irei testemunhar. Você falou algo muito importante, Ananda. Presta atenção. Lá no seminário dos empreendedores radicais eu liberei uma palavra, que no dia 2 de dezembro, no dia 4 de dezembro, na inauguração do prédio novo da Videira, da Arena Videira 7000, nós vamos testemunhar que muitos de nós ficaram milionários, prosperaram numa medida muito abundante. Todo mundo vai ter prosperado muito, mas alguns vão ter explodido, realmente. Agora acredite, querido, se foi Deus que liberou essa palavra, qual que é o nosso papel? Nosso papel é crer, crer e apropriar, e andar nessa direção. E aí isso daqui que ela falou e que a palavra que Deus liberou está intimamente ligado com o que eu estou te falando.
Agora Deus quer te multiplicar, Deus quer te prosperar, Deus quer multiplicar o que está na sua mão. Deus quer pegar o seu negócio, a sua profissão, né, e alargar para você ter mais resultado, para você crescer nela, para você multiplicar. Só que além disso, Deus quer colocar mais negócios na sua mão, mais oportunidades, mais pessoas, mais células, mais discipulado, mais empresa. Deus quer fazer essa multiplicação, mas seja honesto. Seja honesto. Hoje você conseguiria administrar 5 vezes mais do que já está na sua mão hoje? Você conseguiria administrar 30 vezes mais? 60 vezes mais? 100 vezes mais? Você conseguiria, se você tem 2 funcionários, você conseguiria administrar 200. Se você fatura 100 mil por mês, você conseguiria administrar 20 milhões. Se você tem 10 pessoas na sua célula, você conseguiria administrar 1000 pessoas? Então presta atenção, não depende apenas de você com habilidades naturais para gerir tudo isso. Você precisa de sabedoria do alto. Você precisa de unção, capacitação sobrenatural do alto. E Salomão é um exemplo disso, porque quando ele assume a nação, Deus chega para ele e fala: o que você quer? E ele poderia ter pedido riquezas, bens e a morte dos seus adversários, como o próprio Deus fala para ele. Só que ele pede o quê? Sabedoria e conhecimento. Por quê, querido? Porque sem sabedoria e conhecimento você não consegue administrar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. E aí precisa de pessoas generosas, como eu, como esses pastores e pastoras, homens e mulheres de Deus. Não só isso, tem muitos empresários, tem bilionários que estão na internet aqui dando aula, ensinando, fazendo, e um monte de gente taca a pedra achando que é por dinheiro. Eu, por exemplo, semana que vem, eu vou dar aula na mentoria do Carlos Wizard, que é bilionário, dono da Wizard Idiomas, Mundo Verde, da Topper e de várias, do Burger King, do KFC e de mais, do Taco Bell e de mais da Pizza Hut no Brasil. Então assim, um cara bilionário. Ele está fazendo uma mentoria, cobrou 14 mil reais por pessoa. Eu sou um dos alunos, paguei para participar. Só que, além disso, fui convidado para dar aula, para ser um dos mentores lá. Vou dar aula semana que vem. Mas aí o povo olha e fala: não, 14 mil reais, sei lá quantas pessoas tem. Deve ter mais de 1000 pessoas na mentoria dele. Aí você olha e fala: não, 14 milhões de reais. É dinheiro demais. O cara tá enchendo, né, o bolso de dinheiro. Não, isso não é nada para ele, querido. Proporcional é 20 reais para você, pelo tanto de dinheiro que ele tem. Presta atenção, ele está sendo muito generoso em parar tudo que ele está fazendo para ensinar o povo, para expandir a visão, para compartilhar experiências, para dar dicas. E de uma certa maneira, você precisa se posicionar com o mesmo coração, com a mesma intensidade de querer compartilhar, porque aí você vai estar sendo generoso. Mas não só isso, você tem que estar preparado, posicionado para entrar nessa posição. Olha, eu vou falar algo aqui da parte de Deus para muitas pessoas aqui. Você sabe por que muitos não lideram, não discipulam, não empreendem? Porque eles não têm disposição de ensinar pessoas. Simples assim. Ele não tem disposição de cuidar de gente. Não, eu não vou mexer com esse negócio de liderar, de discipular, de ser pastor, ou de ser empresário, ou de dar aula, ou de dar mentoria, de fazer nada disso, porque, canseira, mexer com gente é difícil demais. E aí, por não ser generoso, por não ter generosidade nobre, real no seu coração, não quer investir em pessoas. Quer só trabalhar, ganhar dinheiro, ter para si, ouvir a pregação, ser edificado, ser abençoado, mas não está disposto a incluir mais gente nisso. E hoje Deus está aqui chacoalhando você, querido. Ele quer te prosperar, mas não o que ele tem para fazer na sua vida não é só para você. Não é só para você. É para você e para quem está perto de você. O Giovanni definiu muito bem. Você demonstra verdadeira generosidade quando você investe tempo nas pessoas. Então, você tem que, como Salomão, pedir para Deus sabedoria. Mas o conhecimento, a Bíblia diz, vai, vende o que você tem e adquire conhecimento. Porque somado com a sabedoria, vai valer mais do que o ouro e a prata. Você precisa ampliar o seu nível de sabedoria e de conhecimento para que Deus possa multiplicar o que Ele vai fazer na sua vida. O que já está na sua mão e aquilo que Ele quer colocar na sua mão. Mas você não pode esquecer que ao entrar nesse novo nível, você tem que incluir mais pessoas. Você tem que compartilhar com mais gente.
Segunda frase que eu anotei aqui. Compartilhar seus recursos apenas com necessitados não te faz alguém generoso, mas apenas um assistencialista. Uau! Presta atenção. Tem muita gente que atribui a si generosidade porque ele dá cesta básica, distribui sopão na rua, e quando ele vê alguém necessitado, ele vai lá rapidamente e compartilha com ele. Mas eu quero te falar, se você vive nesse nível, eu quero te falar que isso não é generosidade, não. Isso é só assistencialismo. Você está prestando assistência para quem está necessitado. Você está suprindo necessidades. Mas se você quer realmente ser generoso, você tem que ampliar. E o ampliar é você, além de suprir a necessidade, compartilhar conhecimento. O ser generoso de fato não é dar só uma cesta básica, mas é investir na pessoa para que ela não precise mais de cestas básicas. Deu para entender? Então, quando que você poderia falar, nossa, fulano de tal, ele faz uma obra social, ele é tão generoso. Olha, ele seria realmente generoso se ele mudasse a história de todo mundo que está precisando dessa ajuda dele. E como que ele muda a história? Não estou falando dele enriquecer todo mundo, vou dar 1 milhão para todos os pobres. Não, não é isso. É suprir a necessidade, mas ampliar imediatamente o nível de conhecimento da pessoa, compartilhando com ela aquilo que você sabe, para que ela não volte a precisar de uma cesta básica. Então você que está aqui nessa live, você precisa entender de uma vez por todas. Deus não quer que você tenha recursos apenas para suprir necessidade das pessoas. Deus quer que você transborde para mudar a realidade das pessoas, para realizar sonhos. Mas não só isso. Você está aqui conectado comigo hoje, nessa manhã, nessa série de lives, comprometido, todo dia, 7h30 da manhã e à noite, às 20 horas, de terça a sexta, para expandir o seu nível de conhecimento, somar com a sabedoria, para você poder ter o que compartilhar e mudar a realidade das pessoas, sendo verdadeiramente generoso com elas. Aqui o Antônio mandou, para fazer a obra de Jesus precisamos de amor ao próximo. Amém. O Abner mandou, a bênção é tão grande que tem que transbordar e abençoar outras pessoas. Esse é o fato. É isso que Deus vai fazer. Terceira anotação, quem realmente é generoso não deixa de abençoar quem já é abençoado. E aqui é um ponto onde, infelizmente, a maioria esmagadora das pessoas cai, tropeça. Por quê? Porque na hora que você está lá na sua célula, né, ou na sua igreja, ou na sua empresa, e aí você descobre que alguém está com a necessidade. Ah, fulana está grávida, o bebê vai nascer, ela não tem nada. Não tem nada. Tipo assim, tem nada. Não tem uma fralda, não tem berço, não tem roupinha, não tem nada. Prontamente, o que é que você faz? Você é fera para fazer isso. A igreja em si é uma bênção para suprir necessidade. Nós somos especialistas nisso. Imediatamente a gente já se organiza, faz um grupo, já mobiliza todo mundo, faz um chá de fralda surpresa e resolve o problema. Supre a necessidade daquela pessoa. Isso é uma bênção, irmãos? Que é isso? Bênção demais. Você descobriu que fulano de tal tá com a luz cortada. Você vai mobilizar. Se você não tiver dinheiro para resolver, você vai atrás de quem tem, você vai levantar a oferta e vai resolver o problema. Por quê? Porque nós somos uma família. Nós somos irmãos. É assim que nós devemos fazer mesmo. Mas presta atenção. No dia do aniversário de alguém que aparentemente é mais próspero do que você, que tem um carro melhor que o seu, mora numa casa melhor, mas é o seu pastor, é o seu patrão, é o seu chefe, é o seu líder, e que aparentemente tem mais do que você, mas você está numa posição que você deve honra para ele. Você está abaixo dessa pessoa e você tem que honrá-lo. Só que ao invés de mobilizar para dar um presente, para dar uma oferta, para mudar de alguma maneira a realidade dele, para impactar a vida dele de alguma forma, o que você avalia? Né? Ele que tem que me abençoar, ele que tem, ele tem mais que eu, olha o carro dele. E aí você não tem a disposição de abençoar quem já é abençoado. Por quê? Porque você não entendeu ainda o que é generosidade. Generosidade não coloca limites, querido. Você vê Salomão. Salomão pegou uma rainha que já era rica, deu bons presentes para ela, mas viu ainda que ela gostou de outras coisas e falou, pode dar. Eu não tenho problema dela sair daqui cheia de coisa, não. Ela vai sair daqui muito mais rica do que ela veio. Fique em paz. Por quê? Porque aquele que me deu, ele vai continuar me dando. Eu vou continuar tendo. Eu vou continuar prosperando. Eu vou continuar multiplicando. E eu não tenho que limitar o quanto eu vou abençoar as pessoas. Entendeu? O princípio da honra é uma chave poderosa, como aqui Castos Planejado está falando. O princípio da honra é uma chave.
Só que poucos entenderam sobre isso. Poucos. E não são verdadeiramente generosos com aqueles que eles devem honra. O máximo que eles fazem é dar um presente singelo, simbólico. É o famoso jogo de Tupperware para a mãe e uma gravata para o pai. É a famosa mensagem do WhatsApp para o pastor falando, isso é uma bênção. Pegar o pastor no dia do aniversário dele, fazer um textão e falar, o senhor é uma bênção, glória a Deus pela sua vida, aleluia. E pronto, honrei já. Não entendeu nada. Não entendeu nada. Você precisa entrar nesse nível de generosidade. Mas não só para dar um presentinho, para mudar realidades, para mudar histórias, para realizar sonhos. Olha, irmãos, vou falar um negócio para você. Se você entender isso, hoje você vai acessar promessas da parte de Deus que você nunca acessou. Quando você entender que Deus quer colocar recursos na sua mão, para que muito mais do que abençoar necessitados, você honrar quem você deve honrar, mudar realidades das pessoas que estão perto de você, transbordar para realizar sonhos, pegar seus pais, pegar seu cônjuge, pegar seus filhos, pegar seus irmãos, seus amigos, quem está perto de você, e você poder realizar o sonho deles. Você descobriu, você ficou sabendo que o fulano de tal tem um sonho de ir em tal lugar. Isso vira um objetivo para você. Isso vira um alvo de oração. Você fala, Senhor, eu quero ser esse instrumento. Eu vou ser esse que vai realizar o sonho. Eu vou ser esse que vai entrar para a história dele, como aquele que foi o instrumento que o Senhor usou para realizar o sonho. Mas quantos estão orando por isso? Oh, queridos, enquanto a sua oração for só para suprir a sua necessidade, para realizar os seus sonhos, acredite, o nível de acesso das promessas de Deus na sua vida vai ser muito limitado. Por quê? Porque a maioria esmagadora das promessas de Deus, quase que todas, nunca são para você desfrutar sozinho. Nunca são só para você. As promessas de Deus é para você, para sua casa, para sua família, para quem está perto de você e para a nação. Deus quer abençoar a cidade através de você, um estado, um país. Olha o tanto que você deveria estar orando. Senhor, eu quero ser o homem mais rico desse país para poder mudar a história do país. Mas quantos estão orando por isso? Às vezes você não está orando nem pelos da sua casa. Olha, irmãos, vou falar com tristeza no coração. Eu vejo pais que não estão nem orando pelos filhos, no aspecto do seguinte: quando meu filho casar, eu vou resolver a vida dele. Eu vou resolver, ele não vai morar de aluguel, ele não vai passar dificuldade, ele não vai enfrentar nada do que eu enfrentei na vida. Eu vou guardar meu filho das lutas, tudo. Eu vou entesourar para ele, eu vou mudar a realidade. No dia que meus filhos for casar, eu vou dar para ele onde morar, eu vou dar a festa, eu vou dar uma mesada para ele. Ele vai trabalhar comigo, eu vou sustentar, ele vai ter um salário bom. Ah, ele vai ser criado numa bolha. Vai não, porque daí depende da criação e Deus sabe que eu não crio meus filhos numa bolha. Eu estico eles, como diz o outro, até manda parar. A mãe deles, inclusive, em alguns momentos entra em crise. Nesse aspecto de tadinho, né? Mas não tem tadinho, não. Mas entenda algo. Quantos estão orando por isso, queridos? Quantos estão trabalhando por isso? Por quê? Porque a preocupação é só, eu vou sustentar agora que está aqui na minha casa. Depois que casar, se vira. O problema é seu, vai ralar, porque eu ralei. Não, querido, isso não é você ser generoso. Você tem que ser generoso ao ponto de guardar seus netos. Olha, quantos são os empresários? Oh Deus, que o Senhor fale com você agora que está nessa live. Quantos não são os empresários que estão preocupados em ter empresa para sustentar ele apenas hoje? Olha, eu estou aqui com o meu negócio, eu estou aqui com a minha empresa, ele tem que dar o faturamento, eu tenho que ter a retirada que vai pagar minhas contas hoje. E que vai deixar eu ter férias, de vez em quando trocar de carro, vou dar uma vida boa para minha família, mas está preocupado só com hoje. E não tem disposição de investir na empresa, de investir no negócio, de investir em si mesmo para melhorar como empresário, como gestor, como vendedor, como profissional, no alvo de criar um negócio que vai sustentar os netos, que vai passar de geração em geração. Pouquíssimos empresários estão preocupados com isso. Olha, eu tenho uma consultoria que eu faço, uma das minhas empresas é de consultoria. E aí as empresas me contratam, pagam R$10.000 por mês por um encontro semanal de 1 hora para eu ajudar, criar um planejamento estratégico, organizar tudo para que a empresa cresça. E aí um dado é que apenas 2% das empresas no Brasil investem em consultoria e treinamento para a equipe.
2%. 98% tá nem aí, só tá preocupado em sobrevivência, em ganhar dinheiro hoje. Não querem criar um planejamento, não querem olhar para o futuro, não querem investir no negócio e nem investir nas pessoas que estão lá dentro. Mas se você entendeu hoje o que é a verdadeira generosidade, você não quer viver só para você as bênçãos. Você quer expandir isso, você quer incluir mais pessoas, você quer mudar a realidade da sua família, dos seus parentes, dos seus amigos, dos seus discípulos, dos seus funcionários. Você quer ser um realizador de sonhos. Querido, vou falar um negócio aqui da parte de Deus. Tem pessoas que estão nessa live aqui, que tem funcionários, que com R$ 200 você resolve a vida do funcionário. Resolve a vida, literalmente. Você resolve o problema dele ficar assim, dele ter paz como há tempo ele não tinha. Mas você nem está sabendo disso. Você pode resolver, mas você nem está sabendo. Porque não existe um verdadeiro anseio se as pessoas estão com você realmente tão bem. Você não olha no olho dela e pergunta honestamente, ei, você está bem? Está tudo bem com você? E ao fazer isso, você está sendo indiferente às pessoas que Deus conectou com você. Mas hoje eu creio. Hoje Deus está elevando o seu nível de compreensão sobre o que é de fato ser generoso. E hoje você vai separar tempo para as pessoas que estão perto de você. Você vai sentar, olhar no olho e perguntar, você está bem? Você está bem mesmo? Tem algo que eu posso te servir, posso te abençoar? Não estou falando para sair dando dinheiro para todo mundo, resolvendo necessidades. Não, você vai sentar para ensinar, para dar dica. Tem um funcionário meu, não vou expor, até porque ele está na live, que esses dias para trás ele chegou para conversar comigo. Ah, estou em crise com tal coisa. E aí eu sentei, conversei com ele, foi ali 20 minutos de conversa. Mas foi tão enriquecedor o que eu falei para ele, que virou tema de live depois. Naquele dia ou no dia seguinte eu fiz uma live e compartilhei tudo que eu tinha conversado com ele. Por quê? Porque nessa conversa com ele, teve uma entrega minha nesse nível, do mesmo nível que eu tenho para compartilhar com você aqui numa live ou numa aula, eu tive num aconselhamento individual, que tem só uma pessoa. Não tinha centenas, não estava sendo gravado, não vai ter um monte de gente vendo, mas o nível de entrega foi o mesmo. Para quê? Para mudar a realidade dele, para que ele enxergue o que ele não estava enxergando, para expandir a visão, para que ele viva o que ele não estava vivendo. Mas não só isso, porque depois de eu saber as dificuldades dele, as crises dele, ter dado as dicas para ele, imediatamente ele passou a fazer parte das minhas orações. Passou a fazer parte agora dos meus clamores diante de Deus para que ele viva uma vida diferente, uma transformação, uma nova realidade. E aí, para encerrar, presta atenção. A última coisa. Tá preparado? Esse daqui vai pegar a maioria dessa live. Quem realmente é generoso não é bom apenas para abençoar os outros, mas também permite que outros o abençoem. Olha, irmãos, vou falar um negócio para você, que você entenda isso hoje, que isso mude a sua percepção sobre relacionamento, sobre generosidade. Tem um monte de gente que entendeu o que é bênção, dar presente, honrar, né, ensinar, transbordar, aleluia, e eles se transformaram em referência sobre isso. Só que eles são péssimos para ganhar presente, são péssimos para serem abençoados. E ao fazer isso, eles não dão ocasião que outros sejam abençoados. Porque quando eu permito que você me sirva, quando eu permito que você faça algo por mim, que você me dê algo, eu tô sendo generoso com você, acredite. Porque eu estou dando ocasião que você seja abençoado. Eu estou dando ocasião que você esteja lançando semente numa terra fértil na medida que depois você vai colher muito mais. E eu não estou falando aqui para dar indireta para ganhar coisa não, viu, irmãos? Em nome de Jesus, corrige isso. O diabo estava te atacando a mente falando, ah lá, o pastor está dando dica para ganhar presente. Não estou falando disso, estou falando de você. Por quê? Porque você, as pessoas querem te servir, querem te abençoar, querem te ajudar, e você fica, não precisa, pode deixar. Não precisa, não, imagina, não precisa. E você rejeita a bênção, rejeita a ajuda, rejeita a instrução, rejeita o conselho, rejeita. Por quê? Porque você julga que não precisa. Não é questão de necessidade. Você não vai deixar uma pessoa te servir, te abençoar, te dar um presente, só porque você está precisando. Você vai ser generoso com essa pessoa, deixando ela lançar sementes na sua vida. E ao fazer isso, ela vai estar sendo abençoada. Então, em nome de Jesus, para com essa bobagem do não precisa. As pessoas querem te ajudar, as pessoas querem te apoiar, as pessoas querem te dar uma oferta. Aceita. Quer te dar um presente? Recebe. Mesmo que você já tenha, mesmo que você não está precisando.
Esses dias eu estava conversando com o irmão que ele ganhou um carro. Mas ele ganhou um carro de 5 mil reais. Literalmente, um carro de 5 mil reais. É um Peugeot, assim, muito antigo, tá caindo dos pedaços. Mas ele não tinha, ele estava andando de ônibus. E não indo no culto, porque a família dele não tinha jeito. Ele, mulher, 3 meninos de ônibus, canseira, longe. Mas aí um irmão tinha um carro lá, estava parado. Se fosse vender, seria 5 mil reais. Foi lá e deu para ele. E ele recebeu e está sendo bem, você está feliz. Mas depois eu fiquei pensando, o que eu faria se eu ganhasse um carro desse? Meu carro vale muitas vezes mais que isso. Eu ando num carro muito bom, glória a Deus, é uma benção. Mas sabe o que o normal seria? As pessoas rejeitarem. Não, imagina, não precisa. Eu tenho um carro de 400 mil. O que eu quero com um de 50, de 5 mil? Eu tenho um carro de 50 mil. O que eu quero com um de 5 mil? Não, e outra, você está dando um negócio desse, você deve estar apertado, fica para você. E aí você tira a ocasião da pessoa ser abençoada. Aí eu fiquei pensando, falei, rapaz, se alguém chega para mim com uma Brasília velha, 68, caindo nos pedaços e quer me dar, eu vou receber. E eu vou receber para dar a oportunidade dele ser abençoado. O que eu vou fazer com esse carro? É claro que eu vou vender ele depois. Eu não vou ficar com ele, nem vou restaurar, que eu não tenho paixão nenhuma por isso. Pegar carro antigo, restaurar, não tenho prazer nenhum nisso. Mas resumindo, qualquer coisa que alguém for te dar, recebe, querido. Recebe. Você vai estar sendo generoso com essa pessoa. Dá ocasião para ele te abençoar e ele ser abençoado ao fazer isso. E ao viver dessa forma, você vai estar sendo extremamente generoso. Você vai investir tempo, você vai transferir conhecimento, você vai ensinar as pessoas, você vai abrir caminho para elas serem abençoadas, você vai permitir que elas te abençoem, te sirvam, te ajudem. E no meio disso você vai estar expressando o Senhor Jesus. Por quê? Tudo isso que eu falei para você, você enxerga em Cristo. Cristo é esse. Ele precisa de ajuda para alguma coisa? Ele é Deus, querido. Mas ele resolve edificar a igreja e nos envolver nisso. Até para carregar a cruz. Surgiu um lá querendo ajudar, ele deixou. Ele poderia falar, não, eu poderia chamar os anjos, eu poderia pedir para Deus me dar uma força sobrenatural agora, eu sou Deus. Né? Mas não, eu vou deixar você me ajudar. Por quê? Porque você vai ter recompensa com isso. Você está lançando sementes. Por que a gente dizima e oferta na igreja? Acredite, é Deus sendo generoso conosco. Deus não precisa de nada, nada. Mas ele deixa a gente compartilhar o que a gente tem com ele no aspecto de permitir que a gente seja ainda mais abençoado. Por que você dizima e oferta? Para ser ainda mais abençoado, em última análise. Não que você está fazendo barganha, é Deus que está permitindo isso. Que você abençoe e participe para que depois o nível de bênção amplie ainda mais a sua vida. Então eu quero finalizar essa live orando com você e te fazendo um pedido agora muito sério. Eu vou apelar ao seu coração agora. Entenda, não estou te pedindo dinheiro não, fique em paz. Mas, ainda que meu aniversário está chegando. Mas falta mais de mês ainda, pegando o pé. Presta atenção. Vou fazer um pedido muito sério para você agora. Não vamos permitir que tudo isso que está sendo compartilhado nessas lives seja algo momentâneo e passageiro. Vamos, junto comigo, criar um verdadeiro movimento. Incluir mais pessoas para aprender o que você está aprendendo, para crescer como você está crescendo, para apropriar como você está apropriando, para avançar como você está avançando, para ter a visão expandida como a sua está sendo. Então eu quero que você realmente se comprometa com isso. Chama mais gente, fala o que está acontecendo, explica, olha, é uma série de lives, 2 vezes por dia, durante 3 semanas. Vem participar, conecta nisso daqui, tá aí de graça pela internet, tá aqui o link, é isso, faz. Você vai estar sendo bênção na vida dessa pessoa demais. Mas não só isso, para bater papo sobre isso. Para discutir o assunto, para ruminar. Vamos falar um pouco mais sobre generosidade. O que você entendeu na live? Como que foi para você? De que forma que Deus falou com você? O que você já colocou em prática? Seja um propagador da coisa, um multiplicador. E acredite, quando você compartilha, quando você rumina, quando você discute o assunto, você amplia o nível de revelação que você teve sobre aquilo. Amém? Estou contando com o seu comprometimento. E vou orar por você agora. Então eu creio muito. Creio mesmo, irmãos. Estou aqui porque eu creio. O Senhor está multiplicando o que está nas suas mãos e vai colocar ainda mais coisas nas suas mãos para que você viva um nível extraordinário de generosidade. Não só tendo condições de suprir a necessidade de quem está perto de você, mas mudando realidades, realizando sonhos, abençoando, honrando, lançando sementes poderosas,
mudando a realidade da sua casa, da sua família, das próximas gerações da sua família. Eu quero profetizar, você, seus filhos, seus netos vão desfrutar do favor de Deus. Seus filhos não vão enfrentar o que você enfrentou de dificuldade na vida. Seus netos não vão enfrentar essas lutas, porque o Senhor vai te abençoar numa medida que vai alcançar gerações da sua família. Gerações da sua família vão desfrutar do favor do Senhor que está sendo derramado sobre a sua vida agora, nesses dias, nos seus dias, no tempo da sua oportunidade. Mas não é só a sua família. Quem está perto de você, quem está conectado a você, vai ser abençoado através da sua vida. Por quê? Porque você, assim como Abraão, virou uma bênção ambulante. Foi o que Deus falou para ele, ser tu uma bênção. E onde Abraão chegou, a realidade mudou. A terra prosperou, o povo prosperou. Então você vai ser esse, que apropria das promessas e muda a realidade de todo mundo que está perto de você. E agora feche seus olhos, deixa eu orar por você. Pai, eu abençoo agora esses irmãos. Que o nível de revelação deles a respeito de escassez, que eu compartilhei ontem, a respeito da generosidade real, nobre, do Senhor em nós, que eu compartilhei agora, que tudo isso exploda no coração deles. Que eles tenham plena revelação de tudo isso, que eles ruminem isso, que eles cresçam na compreensão de como vencer a escassez definitivamente e de como ser de fato generoso. E que eles cresçam, avancem, multipliquem, prosperem, apropriem das promessas, vejam o favor do Senhor sendo multiplicado na vida deles, porque a sua palavra diz, a graça pode ser multiplicada. A graça é abundante, a graça ela é crescente na nossa vida. É o Senhor dando tudo e muito mais, e muito mais, e muito mais para quem realmente não merece. Mas só porque o Senhor é assim, o Senhor nos ama nessa medida. Então que cada um desses irmãos aproprie, tome posse dessas verdades. Que eles tenham sido livres já da reputação, que eles tenham quebrado toda a escassez, que eles tenham aprendido a importância de ter sabedoria, de ter conhecimento, mas que de fato eles vivam o que eles estão aprendendo, coloquem em prática tudo isso. Essa é a minha oração nesse dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Presta atenção, vou finalizar a live hoje, 20 horas, nós vamos ter outra. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar o tema da live de hoje, para já fazer uma antecipação aqui, para você saber o que eu vou compartilhar. Hoje nós vamos falar sobre como multiplicar seus resultados. Vou dar uma aula sobre isso, para te ensinar a faturar mais, vender mais, ganhar mais. Vou falar propriamente disso, multiplicação de resultados. 20 horas, mas não vem sozinho não, você está participando desse movimento. Chama todo mundo que você conhece, os empresários, vendedores, gestores, todo mundo que está precisando multiplicar os resultados, o faturamento, as vendas, os ganhos, a renda. Chama para participar hoje 20 horas. E você também comprometido com isso. Mas agora eu vou finalizar a live e vou salvar. Por favor, faz o que eu te pedi. Curte, comenta, compartilha, salva, pega o link, manda para todo mundo, põe nos seus stories, manda no direct. Seja generoso em pegar alguns minutos do seu dia, 2, 3 minutos, para que mais pessoas sejam alcançadas por todo esse conteúdo. Então nós temos 108 pessoas agora. Eu quero ver 108 curtidas, 108 comentários, 108 compartilhamentos, 108 salvamentos. Lá no post, daqui 30 segundos depois que eu salvar. Posso contar com você? Você realmente está comprometido? Você está engajado nisso? Você faz parte disso? Então, vamos avançar juntos, com certeza. Deus está expandindo e multiplicando. E é só o começo. Tem mais 20 lives pela frente ainda. São 3 semanas no mínimo. E provavelmente depois eu vou continuar. O pessoal está pedindo para eu divulgar os textos. Eu estou fazendo um carrossel com todo o esboço de cada ministração e estou postando lá no meu Instagram. Então lá tem todos os versículos, todos os títulos, os subtítulos, frases. Tá tudo no Instagram. Corre lá. Deus te abençoe. 30 segundos já vai estar salvo. Fica na paz.